Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre a resolução de problemas. O nosso objetivo é programar o computador para fazer alguma coisa. Via de regra, esse fazer alguma coisa é resolver uma questão, é resolver um problema que nós temos, é automatizar uma tarefa que nós podemos fazer. Então a gente vai falar sobre as instruções, é o que nós vimos até então, que são as instruções, e como é que a gente vai utilizá-las para modelar problemas que a gente vai resolver sequencializando as instruções, colocando isso em um programa. Então, esses conceitos são necessários para o entendimento da construção de programas. Então, inicialmente, nós vimos que um computador é capaz de entender instruções. Tá? Então, ele tem as instruções definidas na linguagem de programação e a gente viu basicamente a realização de cálculos. Então a gente calcula valores. Ele trabalha com números, tem números inteiros, números reais. Ele realiza operações, a gente viu as operações básicas aritméticas. E esses valores a gente pode guardar para uso posterior. A gente guarda em um local na memória e a gente normalmente em programação chama isso de uma variável. Né? Então as expressões, inclusive, podem ser feitas utilizando os valores armazenados em variáveis. As operações que a gente realiza, elas dependem do tipo do dado que a gente armazena. Nós vimos inteiros e reais e vamos continuar trabalhando por enquanto com inteiros e reais. E aí o resultado de uma operação, claro, depende do tipo. Nós vimos isso nos vídeos anteriores, ok? Então a gente viu um pouco também de texto, de string. Então a gente viu, por exemplo, que a operação de soma, o símbolo de soma, quando realizado em um string, quando pedido para ser executado em strings, dos strings, ele faz uma concatenação. Então, é uma operação diferente. Então, as operações elas dependem do tipo de dados, ok? Quando a gente tem um problema maior para resolver, a gente sequencializa as instruções. E é esse ponto de sequencialização que é fundamental para a construção de um programa. Então, quais são os passos que eu realizo para resolver esse problema? Então, como é que a gente modela? A gente define os elementos de um problema. Então, todo problema que a gente vai fazer, ele tem quais são os valores de entrada, quais são os dados de entrada. Eu preciso de dados, tá? Que operações eu tenho que realizar para encontrar a solução para o meu problema? Posso gerar um ou mais valores. E esses valores são os dados de saída, são os valores de saída de um programa. Então, para resolver um problema, eu preciso coletar os dados, armazenar esses dados normalmente em variáveis, realizar operações gerando novos dados, normalmente também armazenando em variáveis, tá? E as operações que a gente realiza, claro, depende do problema. E depois, com os dados gerados, a gente mostra o resultado, que pode ser um ou mais valor de saída. Ok? Então, um exemplo que a gente pode utilizar é o tempo de deslocamento entre dois pontos A e B. Tá? Então eu preciso da distância entre esses dois pontos A e B e a velocidade de deslocamento. Com esses dois dados, é possível calcular em quanto tempo eu vou realizar esse deslocamento. Então, um tipo de entrada para esse problema é o valor do espaço e o valor da velocidade. E aí eu utilizo a fórmula que o tempo é espaço sobre velocidade. E qual é a saída? Eu preciso, nesse problema, apenas o tempo de deslocamento. Então, eu vou criar uma variável, normalmente em programação, que vai armazenar o tempo e eu vou mostrar esse tempo de deslocamento, ok? Então, a sequencialização das instruções. Se a gente pegar nosso problema lá, eu vou ter sempre as mesmas instruções, que é ler o espaço, ler a velocidade, calcular o, o tempo de deslocamento e mostrar o tempo de deslocamento. Então, por exemplo, outro caso, um outro problema é calcular uma média. Considerando a média ponderada, peso 2 e 3. Tá? Então, tem a nota 1, peso 2, a nota 2, peso 3. Então, eu preciso ler, eu preciso definir o valor da nota 1, eu preciso definir o valor da nota 2 e eu já estou acrescentando elementos de programação. Eu vou ler, eu vou definir esse valor e armazenar na variável nota 1. Eu vou ler o valor da nota 2 e armazenar na variável nota 2. Eu vou multiplicar a variável nota 1 pela nota 2, por 2, a nota 2 por 3. Eu vou fazer
essa soma aí e atribuir a variável pontos. Depois, com a quantidade total de pontos, eu vou dividir por 5, que é para calcular a média ponderada, e atribuir a variável média e mostrar o valor armazenado na variável média. Então, nós temos aí leitura de dados, processamento de dados e exibição dos resultados. Tá? E claro que problemas mais complexos, que nós ainda não vamos tratar, problemas mais complexos, ele pode ter leitura de dados durante o processamento, porque para ele ler mais dados, ele precisa processar alguma coisa. Um exemplo é se a pessoa ficar ou não em recuperação, eu posso pedir a nota da recuperação. Então, posso ter uma leitura a mais, mas claro, isso a gente vai ver com os comandos um pouco mais avançados. Da mesma forma, para mostrar o resultado, eu posso calcular coisas e ir mostrando antes de terminar de processar todos os dados. Mas, via de regra, a gente tem leitura de dados, processamento e exibição dos resultados. Ok? Então, como é que a gente reutiliza essa lógica aí? Toda vida eu tenho que fazer isso. Pelo que a gente viu até agora, sem utilização de programas, a gente faz isso usando um interpretador Python. Então, toda vida eu vou atribuir um valor variável nota 1, por exemplo, no exemplo da nota, atribuir um valor variável nota 2, realizar a conta, somar os pontos e depois dividir por 5, depois verificar o resultado. Então, eu tenho que fazer isso sempre. Só que é exatamente as mesmas operações. A única coisa que muda são os valores de entrada e, obviamente, os valores de saída, os valores processados. E a construção de um programa serve exatamente para isso. A gente vai digitar, a gente vai escrever em várias linhas todas as operações que eu preciso para resolver um determinado problema. E é através dessa digitação, né, do texto que a gente vai executar sempre que precisar. Calcular a nota, calcular a chance de programa, calcule isso aí e já vai estar escrita a sequência de instruções. Ok? Então, esse vídeo eu queria mostrar para vocês qual é a lógica que a gente tem para resolver problemas. Essa lógica você vai usar para construir programas, mas o principal e o foco que a gente vai trabalhar é entender o problema, saber resolver o problema e pegar esse problema que a gente sabe resolver e utilizar elementos de programação. E para isso a gente vai estudar os elementos de programação. Todos os elementos que a gente viu até agora serão sempre necessários para resolver os problemas até o final do curso. Durante o curso a gente vai introduzir novos elementos que vai deixar o programa mais complexo, que vai permitir que a gente resolva problemas mais complexos. Então a gente se encontra no próximo vídeo para fazer o nosso primeiro programa. Até lá!